Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso programa Barra Pesos e Conhecimentos, ensaios sobre músculos e neurônios. Sou o Rodrigo Dalacqua e com grande satisfação encontro vocês mais uma vez para a gente debater sobre os diversos temas relacionados à maravilhosa área das ciências do esporte. Vamos falar sobre treinamento de força, treinamento desportivo, levantamento de pesos, VBT e muito mais. Espero que estejam gostando desses nossos encontros, né? Curta, siga a nossa página aqui no YouTube, né? Vá lá na página da Força Aplicata para, né, assistir novamente os vídeos. E se você tiver mais interesse ainda para se aprofundar e discutir cada vez mais, assina a nossa página da Força Aplicata, seja membro desse nosso programa Barra Pesos e Conhecimentos, ensaios sobre músculos e neurônios. Vamos ter muito conteúdo, muito material para discutir e, lógico, um canal para a gente cada vez mais trocar figurinhas, tá bom? Hoje nosso encontro vai ser sobre um dos maiores pesquisadores, cientistas sobre treinamento de força, treinamento esportivo de modo geral, um grande pesquisador, cientista da Estônia, Attiko Viru, que publicou esse que é um dos maiores livros, uma bíblia do treinamento esportivo relacionado às adaptações ao treinamento esportivo, publicado na década de 80 e na sequência junto, acredito que com seu irmão, com Merris Viru, ele publicou isso aqui na sequência, Análise e Controle do Rendimento Esportivo, também na versão em inglês, que no próximo encontro sobre esse tema nós vamos apresentar esse livro. E, né, principalmente hoje a gente vai discutir sobre alguns artigos que ele publicou nesse editorial aqui, editorial Stadium, que era publicado na Argentina. Aqui na página 19 nós temos um artigo que nós vamos dar início hoje no nosso encontro, Princípios Básicos Aplicables a la Construcción de los Macrociclos, Attiko Viru. Foi publicado originalmente na revista australiana Modern Athletic Coach, em 1990. Então, provavelmente, esse artigo é anterior à década de 90, né? Também nós vamos dar sequência, também na página 19, aqui, acerca de los microciclos de treinamento. Então, a apresentação vai sintetizar praticamente esses dois artigos aqui, né? Onde vamos discutir conceitos relacionados ao planejamento e dar uma introdução também relacionada às adaptações da carga de treino e o processo de recuperação. Espero que vocês tenham bastante proveito relacionado a esse nosso encontro, nossa discussão. Vale a pena também mostrar uma outra publicação desse autor, junto com o Merris Viru, né, que é nesse livro aqui, né, A Ciência do Exercício Esportivo, no capítulo 6, Natureza dos Efeitos do Treinamento. Então, tem bastante material, né, fora os artigos que ele publicou nas principais revistas aí das ciências do esporte, né, então tem bastante material, tem um outro livro que é sobre hormônios, né, tem o volume 1 e o volume 2, bem interessante também. Então foi um pesquisador, né, já falecido, mas de grande relevância para o esporte, para a evolução do esporte, como a gente hoje, né, observa. Então, né, a gente vai falar sobre planejamento e carga de treino, né, sobre os microciclos de treinamento. Ele já dá uma introdução definindo o que são microciclos de treinamento, né, que são responsáveis pela coordenação das cargas de treinamento, para estabelecer um regime eficaz de trabalho e recuperação. Esse regime deve garantir uma regeneração suficiente antes do início de cada novo microciclo. Isso significa que a função de um microciclo consiste em proporcionar um enfoque racional no aproveitamento das cargas de treinamento planejadas para uma fase específica em determinado período, em determinada etapa, né? Então, ele sintetiza bem a importância de a gente saber estruturar os microciclos de treinamento conforme, né, não somente o micro, a
a semana, mas pensando sempre em longo prazo, né? Então a gente não pode jamais, né, planejar semana a semana. Nós temos que considerar que qual é a semana que foi, ou com qual a carga da semana anterior, que houve na semana anterior e nas semanas anteriores, inclusive, né? Então nós temos hoje bem embasado na literatura essa relação de carga aguda e carga crônica, e sendo a carga crônica, inclusive, sendo considerada a somatória, a média da somatória das últimas 4 semanas. Né? Então a gente tem que considerar o que foi feito, o que foi realizado, e inclusive o que vai ser feito, para assim planejar, né, a semana, o que está sendo feito em relação ao treinamento. A duração de um microciclo é geralmente de uma semana, a gente fala, né, por praxe, né, por hábito, falamos uma semana de treino, embora atletas que treinam 2 até 3 vezes por dia, frequentemente, planejam microciclos ligeiramente mais curtos. Por regra geral, cada microciclo termina com 1 ou 2 dias de recuperação. As variações mais comuns são 6 mais 1, 6 dias de treino, 1 de recuperação, 5 mais 2, recuperação não necessariamente é um day off, né, um dia sem treino, 4 mais 1 e 3 mais 1, onde o primeiro número indica os dias consecutivos de treinamento e o segundo quantidade de dias de recuperação. O microciclo é composto por 2 fases, a fase de estimulação do desenvolvimento e a fase de restauração. A primeira se aplica ao uso de cargas de treinamento, a segunda às cargas de recuperação ou descanso. A fase de restauração geralmente ocorre no final de um microciclo. No entanto, não é raro dividir um microciclo para que a recuperação ocorra entre 2 fases de carga. Né? Aqui um exemplo, né? O que é mais comum no levantamento de pesos, inclusive o que eu tenho realizado na grande maioria dos atletas com quem eu trabalho, né, é a gente ter a semana de treino dividida em 6 dias, né, onde nós vamos ter carga ordinária, né, crescente nos primeiros dias, e depois uma carga de choque, um dia de recuperação, e depois o controle lá no final da semana, né, geralmente no sábado. Tá? E também é possível essa forma aqui, né, onde você tem ordinário, ordinário, depois recuperação, ordinário, choque, recuperação. Você consegue ter, né, duas sessões de treino regenerativo, né, onde você, na primeira sessão de regenerativo, você não necessariamente deixa de treinar, mas faz uma carga mais leve, né, um volume mais leve, lembrando que a gente não pode pensar ainda mais quando a gente fala sobre levantamento de peso, quando fala sobre treinamento de força, não podemos pensar apenas no peso médio, na intensidade média relativa, na tonelagem, mas também no volume. Muitas vezes o volume, por mais que a gente reduza e fique em percentuais menores, com um volume muito maior, a tendência de a carga se tornar de ordinária, inclusive de choque, é muito grande, tá? Então temos que ter atenção em relação a isso, que muitas vezes a gente desconsidera o volume como a carga de treino, e muitas vezes, né, quando a gente pensa na classificação da carga de treino, na mensuração da carga de treino através das magnitudes da curva força-velocidade, como, né, sempre citei, a gente vai observar, quando a gente tenta quantificar a carga de treino, a gente vai observar que um volume maior vai gerar uma maior, né, resposta em relação à carga de treino, especialmente no que tange essa quantificação. Né? Se você ficar na magnitude 3, por exemplo, e ficar realizar 100 repetições, você vai ser 300 repetições, 300 unidades arbitrárias em relação a esse volume. Diferente, por exemplo, se você fizer 20 repetições na magnitude 5, você vai fazer 100, né, unidades arbitrárias. Você vai cumprir 100 unidades arbitrárias e, consequentemente, uma menor fadiga, um menor índice de esforço, né,
Então temos que considerar muito isso aí. Há diversas possibilidades de classificar os microciclos dependendo dos processos de treinamento. Com base na classificação de Matveev, os microciclos se dividem em 4 categorias, né? Desenvolvimento, de preparação, de competição e de restauração. Então temos que ter conhecimento relacionado a essa classificação proposta por Matveev, que é aí que surgiu todos os demais conceitos relacionados ao treinamento esportivo e ao planejamento de treino especialmente, né? Os exercícios de desenvolvimento, dependendo da natureza dos métodos de treinamento utilizados, ajusta-se a uma preparação geral ou específica. Geral, período preparatório, etapa geral, específica a partir do período preparatório, etapa especial, chegando lá no período competitivo, pré-competitivo e competitivo. Em ambos os casos, o microciclo se subdivide em ciclos ordinários e de choque. Nos microciclos ordinários de desenvolvimento, a carga de treinamento e sua intensidade aumentam gradualmente. Nos ciclos de choque, a carga é elevada de uma forma extrema, aumentando o volume ou a intensidade. É interessante que a gente sempre tem que considerar apenas uma das variáveis para aumentar. Se a gente aumenta as duas, muitas vezes a gente perde o controle e eleva demais a probabilidade do risco de lesão e de outros fatores que também são desvantagens, não são benéficos para a preparação do atleta. Os microciclos de choque na primeira parte do período de preparação visam o condicionamento geral. Na segunda parte, eles visam desenvolvimento esportivo específico. Já o de preparação tem como tarefa garantir a aptidão de um atleta para as competições futuras. Ao mesmo tempo, o último microciclo de preparação antes de uma competição deve mobilizar as capacidades de desempenho do atleta. Para alguns atletas, isso pode exigir cargas de trabalho razoáveis, e para outros significa uma redução usando uma carga menor ou descanso ativo com processos de restauração. No levantamento de pesos, a gente já expliquei algumas vezes, nós temos 4 semanas, em média, de período preparatório, período pré-competitivo, perdão, e 1 semana de período competitivo, pois a semana de competição é 1 dia de competição, então você prepara o indivíduo para essa competição. Geralmente, em 1 semana, você vai reduzindo o volume gradativamente e reduzindo também a carga de treino, peso médio, intensidade média relativa e todas as demais variáveis, né? Até chegar no dia de competição, no dia pré-competição, onde você, geralmente pela ciência, pelas diretrizes, você reduz até 70% da carga, 75%, faz movimentos apenas para manutenção do gesto motor e aí sim você está num estado de prontidão para o dia seguinte. Já nas demais modalidades acontecem variações, né? Muitas vezes modalidades de combate, onde o risco de lesão é muito grande. A sugestão que fica é sempre você ter aquela diminuição enorme de volume, né? Realizar exercícios mais voltados ao componente da técnica e velocidade, manutenção de estímulos que serão necessários para o combate. Já em modalidades como coletivas, como futebol, onde o período competitivo é extenso, a gente vai ter outra característica em relação a esse microciclo competitivo, pois ele vai se estender, vai virar mesociclo competitivo, e grande parte do calendário hoje é, né, microciclo, ela é composta por microciclos competitivos. Já os microciclos de competição têm como objetivo organizar atividades imediatamente antes ou depois de uma competição. Isso implica atividades um dia antes da competição, no dia da competição e durante os dias de recuperação. Então é interessante considerar essa questão que o Ático Viro ele também faz referência que a semana após competição também deve ser tratada muitas vezes não somente como semana de transição, mas também como
competitiva, onde vai haver uma redução programada da carga de treino, carga específica, carga de exercícios competitivos, e ao mesmo tempo deve também haver uma manutenção, né, por um período prolongado devido aos efeitos acumulativos, que nós já vamos falar da carga de treino, que eles se perpetuam por um determinado período, e dessa forma o estado de forma desportiva do atleta ele está elevado, e a gente tem que aproveitar essa elevação e estimular para que não perca muito dentro desse período de transição e um novo período preparatório geral. Então muitas vezes essa chama-se de estratégia de progressão de carga, ela tem que ser bem trabalhada, bem refletida, bem pensada, porque em determinados períodos, se a gente está pensando num calendário, em competições que se aproximam das principais competições do ano, nós vamos ter que reduzir essa perda, né, de forma desportiva nesse período de transição, que muitas vezes é reduzido, porque vai ter uma competição importante num período médio de tempo, né? Então a gente tem que controlar isso. Se estamos distante dessa principal competição, podemos realizar um período de transição maior, perder mais a forma desportiva, perder mais componentes relacionados à força, à velocidade, e dessa forma, no período preparatório geral, fazer um período mais extenso. Tudo isso a gente tem que considerar para programação, planejamento de treino ser mais eficiente. A organização dos microciclos de competição é individual e depende da duração da competição, da quantidade de tentativas, da frequência das competições e do nível de desempenho dos adversários, entre outros fatores. O que eu sintetizei há pouco, esses artigos, na verdade, especiais, o que eu mostrei para vocês, eles já têm essa visão, eles explicam direitinho durante a leitura, né? As cargas cumulativas, que eu comentei, né? Ele fala que outra classificação dos microciclos pode ser baseada na coordenação distinta das cargas de treinamento. Os dois métodos comuns usados nessa classificação são as cargas acumulativas e os variados microciclos de cargas. Os efeitos de acumulação de várias cargas consecutivas mostram que a restauração das capacidades de velocidade e de trabalho anaeróbio e aeróbio permanecem inalteradas. No entanto, pode-se observar que as sessões consecutivas de treinamento de velocidade são responsáveis por uma diminuição da velocidade e por um atraso na sua restauração. Situações semelhantes ocorrem nas outras capacidades de trabalho, né, de uma forma geral. O que quer dizer, né, que se você realiza excessos de treino priorizando determinadas magnitudes da curva força-velocidade, especialmente magnitudes mais leves, que são mais próximas da velocidade, você vai ter uma dificuldade maior em relação ao processo de recuperação. Se você faz treinos consecutivos, estímulos consecutivos, sessões, pode ser, né, na sequência, 2, 3 sessões por dia, você vai ter uma dificuldade nessa recuperação dessas vias, principalmente, né, as vias a fosfato-creatina, né, de componente anaeróbio, especialmente. Só que não há evidências básicas quando se aplicam 3 cargas consecutivas, deixando explícito que a acumulação de cargas de similar direção gera um acúmulo de fadiga e prolonga os processos de restauração. Então, por isso que é importante que, se você mantém um treinamento semelhante, com o mesmo objetivo, durante diversas sessões, né, diversos dias consecutivos, a dificuldade para você recuperar esse acúmulo de carga ou a necessidade de maior tempo vai influenciar no planejamento ao longo do processo do treinamento. Então a gente tem que ter consciência disso aí. Não é errado você aplicar cargas consecutivas ao longo de um determinado período, mas você vai ter que entender que vai ter
vai ser necessário um determinado tempo maior para você conseguir recuperar até os estados, aos níveis iniciais, ou próximos do inicial, para você ter um retorno, uma resposta boa em relação a esses estímulos da carga, né? Então, temos que considerar isso e saber que a partir desse princípio, você vai aplicar determinadas cargas consecutivas em determinados períodos. Por exemplo, período preparatório geral, onde você tem mais tempo para você trabalhar, desenvolver, você pode aplicar exercícios de caráter geral, né, próximos a magnitudes maiores, curvas força-velocidade, magnitudes mais elevadas, exercícios em isometria, na sequência, para depois você ter um período de recuperação maior e trabalhar outros componentes dessa curva força-velocidade nesse meio tempo, sabendo que vai ter dificuldade de ter resultados avançados, né? Marcas conseguir resultados expressivos. Por exemplo, se você faz isometria durante 2, 3 dias seguidos e depois você realiza exercícios pesados de isometria contra resistências que você não consegue superar e depois você tenta levantar, fazer um arranco na máxima velocidade possível, a gente tem que entender que a velocidade perante a uma determinada carga, seja ela uma carga específica ou cargas maiores, né, ou tentar quebrar recordes, você não vai conseguir, porque a velocidade de movimento vai estar influenciada negativamente pelo processo, pelos estímulos anteriores, especialmente esse acúmulo de cargas consecutivas relacionadas a magnitudes maiores. Não sei se ficou claro, mas a ideia é que a partir do momento que a gente realiza estímulos de magnitudes semelhantes por períodos consecutivos, especialmente dias ou sessões consecutivas de treino, a gente vai ter uma necessidade maior para conseguir restabelecer a condição do indivíduo, tá? Então, se você observa nesse gráfico, nós temos a alternância de estímulos ao longo das sessões ou dos micros relacionados ao planejamento, onde nós temos o C, por exemplo, que seria estímulos mais relacionados à velocidade, predominância em relação à velocidade, magnitudes menores da curva força-velocidade. O estímulo segundo ali seria predominância em relação ao metabolismo anaeróbio, e o terceiro aeróbio. Você tem uma alternância, você consegue alternância em termos de predominância. Não necessariamente você não vai realizar manifestação de velocidade nas demais sessões ou micros, o que seja, mas você vai ter uma predominância maior dos estímulos anaeróbios e no terceiro dos estímulos aeróbios, ou magnitudes até mais elevadas em relação à curva força-velocidade, porque uma corrida, por exemplo, você tem um gasto maior em termos de índice de fadiga, como eu falei. Então, tendo essa divisão, esse planejamento, essa alternância das cargas de treino, você vai conseguir recuperar os estímulos com maior assertividade, com maior precisão, diferente, por exemplo, do gráfico 1 ali em cima, onde a gente tem estímulos consecutivos relacionados, por exemplo, ali à manifestação da velocidade, onde você tem uma curva decrescente. A segunda curva ela fica maior para baixo, onde vai ser necessário um maior tempo de recuperação para poder executar mesmo estímulo na mesma intensidade, com a mesma qualidade de treinamento. Então é importante a gente identificar isso, porque, inclusive, quando a gente vai planejar o treino, principalmente nos períodos competitivos, e aí vou trazer esse contexto para o levantamento de pesos, onde no período pré-competitivo, por exemplo, se nós
pensarmos de uma forma racional, a gente direcionando a curva das magnitudes da curva força-velocidade e identificarmos que, na modalidade, as magnitudes exigidas em exercício competitivo padrão, lá na plataforma de competição, são próximas às magnitudes maiores, 4, 5, nós vamos direcionar o treinamento para realizar essas magnitudes 4, 5, 7 dias antes da competição, ou um pouco mais, e reduzindo essas magnitudes para conseguir recuperar o organismo do atleta para conseguir, lá no dia da competição, estar recuperado para aplicar a força nessas magnitudes. Então é um pensamento que é uma reflexão que já se fazia e já se comprovava através da ciência que é necessário essa manipulação da carga de treino, dos estímulos, para, né, também pensar num processo de recuperação para uma posterior aplicação dessa carga. Estudos realizados sobre microciclos com uma combinação de 4+1 de cargas acumulativas demonstraram que, em alguns atletas, isso pode levar ao esgotamento. Nessa situação, cabe ao treinador mudar a fase de estimulação e desenvolvimento para a fase de restauração. Por exemplo, os estudos de Baikov concluíram que as cargas de desenvolvimento podem continuar até que a capacidade de trabalho específico tenha diminuído em 30%. Neste ponto, o treinamento deve ser substituído por cargas de recuperação durante 2 ou 3 dias seguidos por outros 2 ou 3 dias de carga de manutenção. Dias de descanso são introduzidos após 2 ou 3 microciclos, né? Então, no levantamento de peso é necessário, acredito, que até mais dias de descanso e prévios a esses 2 ou 3 microciclos, né? Pode haver dias de recuperação relacionado à pausa total, em termos de exercício, durante todos os micros, né? Porém, a gente tem que considerar, né, esse 30% quando a gente vai mensurar a velocidade de uma determinada ação motora. Obviamente que vai ser muito difícil você perder 30%. Então pode ser um percentual, inclusive, menor, porém, quando ele fala em capacidade de trabalho, não é apenas da execução de um determinado exercício, da velocidade de execução ou da carga que você está executando um determinado exercício, mas da cúmulo de carga, então da capacidade de você realizar o volume de treinamento programado com a maior qualidade possível. Então isso a gente tem que considerar bem para interpretar melhor o que está sendo exposto pelo autor. Platonov resumiu os defeitos de cargas acumulativas semelhantes nos microciclos, né? A acumulação de fadiga é responsável por uma queda na capacidade geral de trabalho de um atleta, a falta de equilíbrio no desenvolvimento de diferentes capacidades de desempenho e existe a possibilidade de ocorrer sobretreinamento. Então, esses 3 pontos que Platonov, também na década de 80, identificou em relação a esse acúmulo de carga, a gente tem que evitar, especialmente quando a gente promove estímulos semelhantes e acumulados ao longo do processo de treinamento. No levantamento de pesos é mais fácil você cometer esse erro, por isso há necessidade da variabilidade da carga, há necessidade da variabilidade dos meios, dos exercícios, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque se a gente fizer o mesmo treino sempre com a mesma intensidade, aí vamos lá no sistema Bulgur, eles faziam assim, mas a que custo que eles tinham para realizar esse sistema, para aplicar esse sistema, né? Então a gente tem que considerar muito bem isso, porque muitas vezes o organismo do atleta não consegue recuperar e vai ser necessário estímulos, né, agentes farmacológicos, né, doping, para conseguir antecipar essa recuperação que muitas vezes está sendo postergada cada vez mais devido a esse acúmulo de cargas consecutivas.
alternando as cargas. Então, os microciclos de diversas cargas têm como objetivo explorar a dinâmica dos processos de recuperação a fim de utilizar o volume total de trabalho o máximo possível para o treinamento. Há duas possibilidades para alcançar esse objetivo: alternando as cargas de manutenção e restauração para o uso eficaz de várias cargas grandes dentro de um microciclo, ou alternando a direção das cargas dentro de um microciclo, desviando a carga básica para a função já recuperada. Então, no levantamento de peso, a gente opta, então é mais comum a opção 1, né, onde você alterna cargas de manutenção e restauração ao longo do microciclo para poder utilizar cada vez melhor as cargas mais pesadas, os treinos de choque, como mostrei no exemplo, onde você planeja um repouso no meio da semana e depois um controle no final. Então você consegue ter essa alternância de carga através da manipulação da intensidade da carga ao longo do microciclo. Já em modalidades onde há necessidade de trabalhar mais, né, em termos de capacidade, né, desenvolver mais outros componentes, especialmente da curva das magnitudes da curva força-velocidade, você vai ter que fazer essa direção alternada de cargas, né? Não necessariamente ficar apenas, né, nas cargas magnitudes maiores, mas vai ter que fazer uma alternância dessas cargas, desses estímulos, né, dessas vias metabólicas, e tudo isso dentro de um processo racional, que o Verkhoshansky, inclusive, chama de heterocronismo da carga, né, você conseguir manipular distintas manifestações, distintas cargas, distintos estímulos de carga durante sessões, durante o micro, durante o meso, para poder aproveitar ao máximo essa recuperação e carga, esse balanço, né, de recuperação e carga. Aqui, por exemplo, nós temos uma tabela onde está bem explícito que a especialidade do Atcoviro era identificar esses processos de recuperação relacionados aos componentes da carga interna, né? Então, seja através de marcadores bioquímicos, seja através de respostas hormonais, diversos mecanismos para você identificar a recuperação celular, a recuperação das reservas de glicogênio, né, da reserva de ATP, CP, enfim. E aí foi sendo identificado com o passar do tempo que, por exemplo, no ATP dos músculos e da fosfato creatina, tempo mínimo de recuperação, isso durante a aplicação da carga na sessão de treino, o intervalo de recuperação era de 2 minutos, tempo máximo de 5, para você não também perder o estímulo ou a eficiência do estímulo. Reservas de glicogênio nos músculos de 5 horas a 48 horas. Reservas de glicogênio no fígado, não se conhece o tempo mínimo na época, hoje eu não sei te dizer, depois eu vou pesquisar para o próximo encontro. 48 horas, tempo máximo. Excesso de lactato no sangue, 30 minutos. 2 horas, o tempo máximo. Reservas de oxigênio no músculo de 10 a 15 minutos. 1 minuto, o tempo máximo. E síntese de enzimas e carboidratos estruturais, 12 horas e 72 horas. Ali é 1 hora, na verdade, não é? Ele tem até uma correção aqui em relação a reservas de oxigênio no músculo, tá? Enfim, sessões múltiplas, onde nós temos a rotina que a gente pode aplicar durante as sessões, né, para alcançar desempenhos no nível máximo, essa alternância de cargas, o autor exemplificou no primeiro artigo, né, uma sequência eficiente das cargas de treino num dia de treinamento, onde, por exemplo, ele citou ali no desenvolvimento das capacidades básicas de velocidade, melhoramento da técnica da velocidade, então estímulos nas primeiras sessões com um viés mais em relação à velocidade
e habilidade, coordenação, destreza. Já na sessão da segunda sessão, na sessão posterior, treinamento suplementar, né, que ele chama. Então é o treinamento agora me fugiu o termo, complementar, é o desenvolvimento da capacidade aeróbia, método contínuo, né? Depois nós temos o desenvolvimento, uma segunda opção, na primeira sessão, a carga pesada, o desenvolvimento da capacidade anaeróbia de trabalho para competências de resistência, para competições de resistência específica. Já no segundo, a capacidade aeróbia, de novo, método contínuo. Então, geralmente, quando a gente pensa em sequência, ordem lógica de exercícios e de programação de treino, as primeiras sessões vão ser com um viés relacionado às magnitudes menores, né, em termos de aplicação de força, ou seja, maior componente neural, velocidade, e o segundo treino, né, as magnitudes mais voltadas para resistência ou magnitudes maiores. Você vai ter um desgaste maior desse sistema nervoso central e, consequentemente, se você fizer a ordem inversa, você vai perder qualidade no treino 1, né, no treino que está sendo proposto, no treino de velocidade. Tá? Então, a terceira opção, desenvolvimento da capacidade aeróbica de trabalho para competências, para provas de resistência específica, e aí sim o treinamento de velocidade, melhoramento da técnica da velocidade, aí lógico, pensando, né, aí já próximo ao período competitivo, onde, logicamente, o que é mais importante, mais relevante é treinar a competição, os estímulos que a competição promove. Tá? Então não é errado, mas para você desenvolver velocidade, você não vai conseguir desenvolver velocidade antes, depois de ter realizado exercícios de caráter aeróbio, né, de resistência. Tá? Então temos que ter cuidado nisso aí. Vão ser treinamentos mais de manutenção, de manter um estímulo de prontidão, um estímulo para manter o organismo em estado de prontidão e tentar elevar ao máximo possível essa forma desportiva. Então, aí tem as 5, treinamento complexo, capacidade aeróbia e anaeróbia em paralelo, e depois treinamento de velocidade na sessão seguinte. Mais uma vez, é importante comentar que esse treinamento de velocidade, quando ele é programado para uma sessão secundária, ele não vai ser um treinamento para desenvolvimento do componente da velocidade, não vai ser um treino para desenvolvimento de coordenação, porque vai ser difícil para você ter essa capacidade, né, porque já está fadigado, né, está com acúmulos de fadiga relacionado à primeira sessão. Lógico, se forem sessões bem espaçadas durante o dia, pode ser que seja suficiente essa recuperação, esse descanso, e você esteja em estado de repouso, né, ou o máximo de repouso possível para poder realizar uma sessão mais intensa em termos de estímulo neural, de necessidade neural. Então temos que considerar isso sempre, porque a partir do momento que a gente não tem essa ciência, essa consciência, a gente vai cometer esses erros de planejamento que vão interferir nos ganhos, especialmente desses estímulos onde são necessários, né, onde é necessário a ativação do sistema nervoso central, mecanismos de maior velocidade, de maior coordenação, que exigem mais concentração para você realizar a aprendizagem do movimento. Tá? Existe o risco de que várias sessões de treinamento em um dia possam provocar fadiga e sobretreinamento. Para evitar isso, é necessária uma estreita cooperação entre o treinador e o médico, além do uso de exames bioquímicos. Ao mesmo tempo, é essencial lembrar duas razões principais para a fadiga extrema: a falta de uma sequência racional na ordem das diferentes cargas de treino, que nós já salientamos isso,
e não levar em conta a influência da carga anterior sobre o organismo do atleta ao planejar a carga seguinte, tanto das sessões quanto, né, como eu comentei lá no início do nosso encontro, quanto da carga acumulativa, das carga crônica de micro anterior ou até da média dos 4 micros anteriores. Isso é importante a gente monitorar. Se tiver possibilidade, sugiro que vocês façam isso no processo, no planejamento, no controle de treinamento, porque o controle e esse monitoramento, muitas vezes eles se confundem, né? Então, quando a gente fala monitoramento é ao longo desse processo de treinamento e o controle são sessões específicas que a gente também tem que ter consciência, né, e planejamento para conseguir realizar o controle no período certo, que muitas vezes pode ser ontem, por exemplo, eu apliquei um controle com uma atleta de levantamento de pesos, com a Alessandra, ajustando o calendário, achei que fosse o melhor dia para a gente aplicar, porém, né, ela fez marcas expressivas no arranco, porém no arremesso, cargas até moderadas para ela já estava em situação de fadiga, e isso deve-se ao fato de que nós participamos de uma competição não programada há umas 2, 3 semanas atrás, lá em Canoas, que ela cumpriu até mais com as cargas programadas, né, quebrou os seus recordes pessoais, e talvez isso tenha influenciado hoje, 2 semanas depois, 3 semanas depois, em diminuição de recuperação, né, em diminuição de performance ou acúmulo de fadiga, porque a gente manteve o planejamento da carga de treino em termos de volume, de intensidade que estava programado, teve esse choque que muitas vezes pode ter sido ter tido influência ou ter ocasionado, gerado influência no organismo dela para com que a nossa programação de ontem não fosse cumprida. Então temos que sempre refletir isso, porque nada muitas vezes, nenhuma resposta da carga de treino é o acaso, né? Então a gente sempre tem que olhar o que foi realizado, especialmente, né, buscando nesse período de 4 semanas ou até mais, para ver se isso está interferindo, né, em relação à recuperação e à forma desportiva do indivíduo. Por fim, finalmente, deve-se enfatizar mais uma vez a importância da recuperação e restauração na estrutura dos microciclos. A carga total de um microciclo pode ser aumentada consideravelmente, acelerando os processos de restauração. Ao mesmo tempo, é importante não negligenciarmos a influência dos processos de restauração sobre o ciclo de treinamento. Isso nem sempre é positivo. Sem entrar em detalhes sobre os complexos problemas de restauração, pode-se dizer que os métodos geralmente incluem os elementos de ordem organizacional, combinação correta das cargas de treinamento e intervalos adequados entre as unidades de treinamento, os elementos de ordem psicológica, influências favoráveis na transição do trabalho para a recuperação e posteriormente de recuperação para o trabalho, elementos de ordem fisioterapêutica, incluindo, entre outros, massagens e sauna, e os elementos de ordem farmacológica, apenas sob supervisão médica. Então, tudo isso influencia nesse processo de recuperação. Como falei, alguns sistemas que tinham o hábito de realizar cargas consecutivas de alta intensidade durante um microciclo, durante diversos microciclos, como o sistema búlgaro, provavelmente utilizavam esses elementos de ordem farmacológica com maior frequência, com maior prioridade em relação a esses processos de recuperação do que outros elementos como ordem organizacional, né? Então a gente tem que ter consciência disso aí. A nossa intervenção como treinador, como preparador físico, como profissional da educação física é especialmente nos elementos de ordem organizacional. Então a gente tem que ter consciência e condição de promover
a melhor ordem no planejamento, na estruturação do programa de treino, para com que tudo isso, né, seja executado da melhor qualidade possível. E aí, essa organização, essa disposição das cargas de treino ao longo do tempo vão influenciar demais para a recuperação dessas cargas impostas e melhora do componente da forma desportiva do atleta. Enfim, né? Espero que tenham gostado dessa live. A gente hoje foi uma live que a gente apresentou um conteúdo mais de revisão teórica dos conceitos de microciclo, dos conceitos relacionados à carga de treino e o que isso gera em termos de aplicação lá na programação de treino para as próximas lives, os próximos encontros. Aí sim nós vamos dissecar um pouco mais os textos de Atcoviro relacionado à programação de treino, principalmente desses componentes de respostas hormonais, respostas dos marcadores bioquímicos, aos estímulos, aos distintos estímulos que a gente consegue aplicar nos atletas e dessa forma, né, direcionar, seja para o levantamento de pesos, seja para a prática de outra modalidade, uma maior assertividade durante a elaboração de um programa de treino, também para o seu aluno de personal, né, um aluno, geralmente um praticante de exercícios, não necessariamente durante todos os dias da semana, mas a gente consegue daí transferir esses textos, esses tratados aqui, essas pesquisas do grande Atcoviro e de seus colaboradores para um ambiente da nossa prática, né? Espero que tenham gostado. Deixa o seu like, manda seu comentário, suas perguntas, entra no grupo lá da Telegram, da Força Aplicata, tá no meu perfil lá da página do Instagram e participe, porque a ideia é a gente cada vez mais trocar figurinhas, conversar, discutir sobre os mais variados temas, e eu quero saber se vocês realmente estão gostando desses nossos encontros sobre o que está sendo discutido, se está sendo muito pesado em termos de conteúdo, ou né, está tendo com pouca clareza no que eu estou passando, enfim. Espero que vocês deem esse feedback, promovam esse retorno para que a gente possa cada vez mais aprimorar. Forte abraço a todos, até semana que vem.